está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 7, o seguinte: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando então Jesus em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou-se dele e de todos os seus companheiros. Versículo 11 diz: E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E Jesus falou no versículo 10: Não temas, Pedro, pois de hoje em diante serás pescador de homens. Meu irmão, minha irmã, esta passagem bíblica, a da pesca maravilhosa, é, no meu ponto de vista, uma das mais fascinantes da Bíblia, né? Trata aqui do nosso dia a dia, né? De quantas, assim como os discípulos, assim como Pedro e os demais companheiros, uma noite de trabalho, amanhecer o dia e constatar que todo o trabalho havia sido em vão, cansados, frustrados, sem o resultado esperado daquele tão grande esforço. Isso aplica-se à nossa vida sob vários aspectos. Mas o que aprendemos com a pesca maravilhosa? Podemos aprender que frustração por uma noite inteira de trabalho mal sucedido, né, pode, se Jesus estiver presente, se transformar em bênção. Aqueles homens estavam retornando de uma pescaria de mãos vazias, cansaço, sono e tristeza. O versículo 2 diz que, havendo desembarcado, eles lavavam as redes. Então, Jesus, entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentou-se no barco, e do barco ensinava a grande multidão que aglomerava-se na praia. Esse barco pode representar muito bem o centro da vontade de Deus em nossas vidas, ou seja, o lugar onde Jesus gostaria que sempre nós estivéssemos. E descer do barco pode significar sair da direção de Deus, pode significar abandonar a presença de Deus, abdicar de andar na presença do Senhor. Significa deixar aquele posto que Jesus nos preparou. Portanto, nós não podemos jamais descer do barco. Porque o barco, ele é um instrumento que nos levará ao lugar onde Jesus vai nos honrar. Essas redes que os discípulos lavavam, seus instrumentos de trabalho, podem representar o talento, ou a capacidade, ou as promessas, ou os projetos que Deus colocou dentro de nós. Sim, portanto, lavar as redes, assim como os discípulos fizeram aqui, lavar as redes pode significar jogar fora ou enterrar tudo aquilo que Jesus colocou dentro de nós. Sim, se o barco representa aquilo que nos conduz, as redes representam as ferramentas que nós dispomos, né? E que nós iremos usar em favor da obra de Deus aqui na terra. Essa passagem é muito interessante, né? Porque
A atitude daqueles homens cansados, frustrados, depois de uma noite mal sucedida de trabalho, agora era lavar as redes. E a orientação, irmãos, é que nós não devemos lavar as nossas redes. Não devemos desistir daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus propôs para a nossa vida. Com a narrativa da pesca maravilhosa aqui, nós podemos apresentar, ou melhor, aprender várias lições para a nossa vida. E a primeira lição que eu gostaria de destacar aqui é que Jesus está nos observando. Veja que o versículo 2 diz que Jesus viu 2 barcos junto à praia do lado. Não é? Jesus vê, Ele nos assiste. Mesmo uma multidão cercando Jesus, nada pôde impedir que Ele contemplasse e vislumbrasse o trabalho daqueles homens. Nada pode ofuscar a sua observação em relação aos pescadores. Aliás, está escrito que Jesus tem os olhos como chamas de fogo e nada fica oculto ao seu olhar. Ele conhece tudo, Ele sabe o que se passa conosco, mesmo lá no mais íntimo do nosso coração. Muito interessante, quando Ele observou os pescadores, Ele já havia enxergado o problema, mas também Ele já contemplava a solução para aquele problema. E é exatamente assim. O Senhor nos assiste, mas Ele tem sempre a melhor alternativa, Ele tem sempre a solução para nossos problemas. É assim conosco. Jesus nos observa e a cada dia Ele conhece cada passo nosso. Ele conhece o nosso falar, o nosso agir, o nosso levantar, o nosso deitar, conforme o salmista relata lá no Salmo 139. E nós somos felizes por isso. Glórias a Deus, que Ele conhece o problema, mas também Ele tem a solução para nos dar. Uma segunda lição que nós podemos tirar desse texto bíblico aqui é que sem Jesus no barco da nossa vida, o fracasso é quase certo. A grande razão daqueles homens terem fracassado foi exatamente o fato de Jesus não estar naquele barco. Os peixes podem se esconder, o barco pode balançar, o vento e o mar podem se agitar, mas quando Jesus está no barco, tudo acontece como Ele planeja, porque nada foge ao seu controle, nada, absolutamente nada foge ao seu querer. Ele quer, ninguém pode impedir o seu agir. Portanto, nós precisamos permitir que Jesus entre no barco de nossas vidas, no barco de nossas famílias, no barco do nosso trabalho, no barco do nosso casamento e deixar Ele entrar e fazer tudo aquilo que Ele quer, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Ele sabe qual é o melhor para nós. A sua vontade é soberana, a sua vontade é boa, é perfeita, a sua vontade é agradável. Uma terceira lição que nós podemos tirar desse texto aqui é que antes das bênçãos materiais, sim, com Deus é assim, antes das bênçãos materiais, porque elas vêm, mas antes delas, vem primeiro as bênçãos espirituais. Essa atitude de Jesus me chama muito a atenção, pois eu fiquei pensando comigo mesmo, se Jesus entrasse no meu barco, eu iria querer de imediato o meu milagre. Nós somos assim, nós somos muito propensos ao imediatismo. Nós queremos que as coisas tenham uma solução de imediato em nossas vidas, mas o Senhor tem um agir diferente do nosso. Antes de fazer o milagre material, Jesus sempre procura cuidar das coisas espirituais do Pai. Antes de realizar a grande pesca, aqueles homens tiveram que ouvir da polpa do barco as belas palavras do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Tiveram que alimentar a sua alma, com a palavra viva e eficaz, a palavra de Deus. E eles, com a alma alimentada, fortaleceram a sua estrutura espiritual. E uma estrutura espiritual fortalecida, alimentada, torna o nosso ser, todo o nosso ser, forte e mais propenso a enfrentar as dificuldades. Aqui também eu aprendi uma lição muito importante com esta passagem, é que Jesus nunca vai começar uma obra pelas coisas terrenas, não, mas sempre Ele inicia com as questões espirituais. Muitas das vezes nós, com a nossa natureza adâmica, que queremos tudo no tempo
e na hora. Quando Jesus entra na nossa vida, na nossa história, nós queremos que Ele haja de imediato nas coisas terrenas. E muitas vezes nós não compreendemos o seu agir. E mal percebemos que primeiro é necessário termos uma estrutura espiritual bem estruturada, bem fundamentada, para que assim tenhamos estrutura para receber as bênçãos que Ele tem reservado para nós. Bênçãos de toda a natureza, de todas as espécies. Nós precisamos exercitar a prática de esperar no Senhor com paciência, né? Nós precisamos exercitar essa prática porque nós temos a certeza que Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele está nos assistindo, assim como Ele estava assistindo aqueles pescadores chegando daquela pesca mal sucedida. Por isso Jesus declara em João 5,17: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Uma quarta lição que nós podemos tirar desse texto bíblico aqui, irmãos, é quanto ao sobrenatural. O sobrenatural é bom, mas a intimidade com o Senhor, olha, é infinitamente melhor. Quando Jesus acabou de falar, Ele disse para Simão no versículo 4: vaze-te ao lar, vaze-te ao mar mais profundo. Nós sabemos que Jesus, que tem poder sobre todas as coisas, poderia muito bem realizar o milagre de onde Ele estava, não é? Pois Ele tem todo o poder para fazer tudo aquilo que Lhe apraz. Mas por que será que Jesus ordenou que os pescadores fossem para o alto mar, para a parte mais profunda do mar? Aqui nós podemos tirar lições para nossas vidas. Eu acredito que seja porque no meio do mar não haveria beira de praia nem multidão. Seria um momento onde aqueles homens estariam sozinhos com Ele, só Jesus e os pescadores. E Jesus queria exatamente intimidade e profundidade no relacionamento com eles. E é o mesmo que Ele quer conosco, com todos nós. Nós precisamos também, assim como os discípulos fizeram sem hesitar, nos afastar da beira da praia e ir para o meio do mar, e ir para o mais profundo das águas. Nós necessitamos entrar em um relacionamento mais profundo com o Senhor, não é? Então, precisamos deixar de lado tantas coisas tanto entretenimento que nos faz esquecer e muitas vezes deixar em segundo plano aquilo que de fato é importante. É tempo de nós orarmos um pouco mais. É tempo de nós experimentarmos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É tempo de nos afastarmos de tudo aquilo que nos impede de termos um relacionamento mais profundo com o Senhor. O Senhor tem o desejo de se revelar e fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ter prazer na presença do Senhor. Precisamos ser sensíveis ao seu comando, assim como aqueles pescadores o foram naquela manhã, naquela praia. Uma quinta lição que nós podemos tirar desse texto bíblico aqui é que Jesus tem um controle sobre todas as coisas. O versículo 4 diz que Jesus ordenou que eles lançassem as suas redes para pescar. Todas as circunstâncias naquela manhã frustrada eram contrárias à ordem imperativa de Jesus. Era de dia, na maioria das vezes se pesca à noite. O cansaço era evidente e Jesus era um carpinteiro, não é? Obviamente que para alguns pescadores, daqueles que eram profissionais, Jesus não sabia nada de pescar. Mas se o seu lado humano não sabia nada sobre pesca, o seu lado divino tinha todo o poder sobre todas as coisas. E é assim, o Senhor nos orienta. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Nesse mundo, nessa época em que vivemos, onde são tantas as vozes sussurrando em nossos ouvidos, precisamos estar antenados para que tenhamos o discernimento de ouvir a voz do Senhor e obedecer. Precisamos aprender uma lição com isso, prestar muita atenção na voz do Senhor. Olha, você pode ter controle sobre o barco e sobre a rede, mas quem tem poder sobre o mar e sobre os peixes é exatamente o Senhor. Nós nada podemos, absolutamente nada podemos fazer
se Jesus não estiver conosco, se Jesus não estiver no nosso barco, né? Nós podemos sermos os melhores, conhecer todas as estratégias daquilo que nós nos propomos a fazer, nos preparamos para fazer, mas o único que alcança o impossível é exatamente o Senhor, é Jesus. A sexta lição que eu gostaria de trazer aqui dessa passagem bíblica é que a obediência gera milagres. O resultado da obediência é o milagre. Diz aqui o texto bíblico que, respondendo Simão Pedro, disse: Mestre, havendo pescado, trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra irei lançar as redes. Sob tua palavra lançarei as redes. Pedro aqui nesse texto nos transmite uma lição muito importante. Mesmo sendo um mestre na pescaria, um profissional, ele foi bastante humilde e confiou na palavra do Senhor. Muitas vezes o que nos falta é exatamente isso, irmãos. Humildade. Falta humildade e a disposição para obedecer. Falta humildade e obediência para desfrutarmos, né? Desfrutarmos do mais profundo das promessas do Senhor. Você se lembra de Naamã? O profeta lhe pediu algo tão simples, foi mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, mas por um pouco de tempo ele relutou contra a palavra profética, somente por causa do seu amor. Muitas vezes nós também estamos agindo assim como Naamã, questionando, hesitando em obedecer. Nós necessitamos mesmo quebrar o nosso orgulho e aprender a obedecer, por mais simples que seja, a orientação do Senhor para as nossas vidas. E a sétima lição que podemos tirar aqui é que quando nós somos abençoados pelo Senhor, nós temos a capacidade de abençoar outros também. O texto bíblico diz aqui no versículo 7, apanharam grande quantidade de peixes no versículo 6 e se rompiam as redes. E o versículo 7 diz que fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Olha, os companheiros que estavam no outro barco, né, foram também agraciados por aquele milagre que Jesus operou na vida daqueles homens. Olha como a obediência é importante para as nossas vidas e para aqueles que estão próximos de nós. O milagre na vida deles foi tão grande, mas tão grande que não somente eles foram abençoados, mas também aqueles que estavam ao seu redor. Assim é conosco, a nossa família, aqueles que nos rodeiam, aqueles nossos companheiros de trabalho, eles podem ser agraciados pela nossa obediência. Portanto, devemos ser obedientes e sensíveis à voz do Senhor, para que sejamos abençoados e aqueles que estejam próximos a nós também. Isto é uma palavra profética para a nossa vida. Deus quer nos abençoar para que sejamos abençoadores também. Chega de egocentrismo e querer tudo apenas para nós mesmos. Deus quer nos usar para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Ele nos desafia para sermos não somente um vaso de bênção, mas sobretudo um canal da sua bênção para que possamos abençoar a outros também. Eu desejo a você um feliz domingo e assim como lado desse estejamos no nosso barco com Jesus no céu. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Deus